Olá, estamos aqui de volta com mais uma entrevista aqui na TV Fit, sempre sendo transmitida ao vivo pela TV Conecta. É super bacana, aí vocês podem acompanhar a gente. Tanto aqui, a gente está no Parque Municipal, quanto pela internet. E quem sempre está aqui comigo, né, ao meu lado, para entrevistar, ajudar a entrevistar esses artistas do Festival de Teatro, é o Valmir Santos. Tem 20 anos aí de estrada como jornalista cultural, já escreveu aí vários históricos de grupos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Super bacana, não tinha ninguém melhor aí para conduzir essas entrevistas com esses artistas aqui do festival. E hoje a gente vai entrevistar o Guillermo Calderón, que é dramaturgo, diretor chileno do grupo Teatro Playa. Ele é conhecido do circuito brasileiro de festivais desde 2009, quando veio pela primeira vez para cá com a aclamada montagem de Neva. Em sua primeira passagem por Belo Horizonte, Guillermo apresenta sua produção mais recente, Vilha Mas Discurso, tá aqui no FIT BH. São duas peças curtas exibidas na mesma noite, 2 textos sobre o passado e o presente. Vilha remete ao período da ditadura militar naquele país, enquanto Discurso elabora um possível discurso de despedida do cargo da ex-presidente Michelle Bachelet. E aí, Valmir, fala um pouco aí pra gente, qual que é a importância de ter um trabalho como o do Guillermo aqui com o seu grupo aqui no FIT BH 2012? Então, eu tenho na memória que a passagem de Neva em 2009 pelo Brasil, ela foi clamorosa. Assim. A primeira apresentação aconteceu em São Paulo, na Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo. E realmente a recepção, a comoção foi muito grande, porque naquela obra já tivemos notícias de uma dinâmica de criação do Guillermo, que é uma obra, Neva tem um fundo histórico, ela se passa no começo do século XX, em Moscou, numa situação imaginária em que a viúva de Tchekhov, após a morte desse grande dramaturgo russo, ela retoma os trabalhos de ensaio com seus colegas, e ela está num ambiente cerrado dentro de uma sala de teatro, de ensaio, né? Enquanto lá fora acontece uma mobilização social dos cidadãos, dos operários, por justiça social, né? Então há um embate entre uma realidade, uma ambição do artista, por que fazer teatro, por que seguir crendo nessa arte, enquanto lá fora a realidade invade e se escuta, e, enfim, a forma como o Guillermo conduziu e elaborou esse espetáculo já nos deu muita notícia desse criador, e a partir daí o Guillermo recorrentemente tem visitado alguns festivais aqui no Brasil. Aqui com a Vilha Mais Discurso, a gente tem uma espécie de díptico. São 2 peças curtas que se passam numa mesma noite, né? E que, mais uma vez, então, o Guillermo ele visita alguma questão da história contemporânea, nesse caso um recorte chileno, no contexto da ditadura militar, e também no contexto mais recente da ex-presidente Michelle Bachelet. Em Vilha, a gente tem uma situação em que 3 mulheres, 3 arquitetas estão discutindo uma possível revitalização de um edifício onde funcionou um centro de tortura de presos políticos. E essa situação dessas 3 mulheres responsáveis por uma comissão que vai decidir o que fazer com esse edifício, com essa arquitetura. Se a gente reforma e transforma ele num museu com ar-condicionado e todo reformado, se destrói completamente esse espaço. Enfim, a partir dessa questão prática de o que fazer com esse edifício, onde funcionava esse centro de tortura, é o mote dessa criação. E Discurso, a outra parte desse díptico, é a reelaboração hipotética de uma mensagem de despedida da Michelle Bachelet, como se ela estivesse se despedindo do governo.
E a gente, essa é uma situação, a Michelle Bachelet, ela tem um histórico, o pai dela foi torturado na ditadura militar chilena, ela tem um histórico de resistência, ela teve que ser exilada do país, e é uma política com traços socialistas, de desejo de mudança da sociedade. E no entanto, ela assumiu um governo em que foi marcado por características de procedimentos da gestão neoliberal assim, do governo, que é uma contradição aparente de muitos políticos na América Latina, né, na América do Sul. Imediatamente a gente pode repensar no nosso contexto brasileiro a ascendência de Lula ao poder, do Partido dos Trabalhadores, né, e uma certa frustração de alguns ideais que o PT defendia no seu projeto partidário, e na prática, quando o governo, você tem que fazer algumas negociações para conduzir enfim, para fazer política, né? E mais recentemente a gente vive aqui uma experiência de uma primeira presidente brasileira, Dilma Rousseff, que também foi perseguida pela ditadura militar. Então eu acredito que para o público brasileiro o discurso, o enunciado desse possível discurso ficcional que o Guillermo propõe, nos faz um pouco projetar um papel da Dilma saindo do governo daqui a pouco. Então esse trabalho, eu acho que traz mais uma vez assim a concisão do Guillermo, os diálogos cirúrgicos assim, do texto dele, que chama bastante atenção, e também na concisão, na economia de recursos na cena, praticamente a pouquíssima variação de luz. É um tratamento bastante realista, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente vai compartilhar aqui com esse criador que vem sendo a cada criação, e infelizmente o Brasil tem tido a oportunidade de travar contato com os trabalhos que sucederam, né? E acho que é uma oportunidade boa para a gente conhecer um pouco do discurso do Guillermo, o discurso artístico do homem e do artista. Guillermo, conta pra gente como que foi o processo de criação, aí no caso como dramaturgo, desses dois textos, e se eles foram escritos em momentos diferentes ou não. Conta aí um pouquinho pra gente. Sí, yo partí escribiendo la obra Discurso, que es la segunda obra que se presenta. Eu comecei escrevendo o Discurso, que é a segunda obra que é apresentada. La escribí en el contexto de una residencia que hice en el Royal Court de Londres. Ele escreveu no contexto de uma residência que fazia no Royal Court, em Londres. Y siempre quería montarla, pero necesitaba un contexto, porque la obra en sí misma necesitaba entenderse mejor con una otra que la acompañara. Eu sempre quis montar essa obra, mas eu precisava de um contexto, porque essa obra ela estava Sí. Sí, necesitaba como... Ela precisava de uma outra peça para acompanhá-la. Sí, entonces después escribí Villa. Y depois escrevi Vila. Y la obra se conectan porque Michelle Bachelet, como escribía Valmir, fue detenida y torturada, pero fue detenida y torturada en la Villa Grimaldi, que es el tema de la primera obra. Bem, e agora ela se conecta com Vila, porque a Michelle Bachelet, como disse Valmir, ela foi torturada, né? E ela foi torturada em Villa Grimaldi. Vila Grimaldi, que é o lugar onde se passa Vila. E Guillermo, explica pra gente, pro público brasileiro, o que é exatamente Vila Grimaldi? Que espaço é esse? Villa Grimaldi es una antigua casa patronal, como una casa de hacienda que queda en la precordillera de la cordillera de los Andes. Então é uma casa patronal, como uma fazenda que fica aos pés da Cordilheira dos Andes. La policía política de la DINA, que se llama la DINA, la ocupó durante la primera parte de la dictadura para crear un centro de tortura y exterminio. E aí a polícia oficial, né? Ela ocupou essa casa para criar um centro de tortura e extermínio. Por ahí pasaron miles de detenidos que todos fueron torturados y muchos de ellos desaparecieron o fueron ejecutados. Então por aí passaram em torno de 1.300 presos, né? Que foram torturados e muitos deles exterminados ou desapareceram. Para no dejar rastro, ellos demolieron la casa
Para não deixar rastros, eles demoliram a casa. Y durante muchos años ese fue un lugar que no se sabía que estaba ahí, porque los presos que eran torturados ahí los llevaban vendados. E por muito tempo não sabia onde era o lugar, porque os presos que eram levados para lá, eles eram levados assim, sem poder ver, né? Finalmente, cerca del fin de la dictadura, los sobrevivientes lograron encontrar el lugar. Então, no final da ditadura, os sobreviventes conseguiram encontrar o lugar. Y lograron que el gobierno democrático les cediera este lugar para poder organizar un centro de memoria. E conseguiram também que o governo democrático cedesse esse lugar para construir um centro de memória. Y cuando lo lograron, construyeron ahí un parque, por lo tanto ahora se llama Parque por la Paz Villa Grimaldi. E quando conseguiram construir um parque, e esse parque se chama Parque pela Paz Vila Grimaldi. Certo. E essa situação de vila, você aponta uma questão crítica em relação a essa reforma desse espaço, como se a anulação da memória. Sí, ese es el problema de la obra. Esse é o problema da obra. Cuando los sobrevivientes llegaron ahí, construyeron un parque. Quando os sobreviventes chegaram aí, construíram um parque. Y hoy si uno va en primavera o verano, es un parque muy lindo, con flores, con árboles. Então, se alguém vai aí na primavera ou verão, é um parque muito bonito, com flores, com árvores. Ellos reconstruyeron un par de los edificios antiguos para recordar cómo era la arquitectura de este lugar. Eles construíram um parque, reconstruíram um parque, né, do edifício inicial, para as pessoas se lembrarem como que era a arquitetura do lugar. Sin embargo, la idea predominante es la idea de un parque. Mas a ideia predominante era a ideia de um parque. Y el problema de eso es que cuando uno está ahí, no es tan explícito el horror de lo que ocurrió. O problema está aí, porque não está explícito o horror daquilo que ocorreu. Por lo tanto, el problema es cómo construir un lugar de memoria y también cómo recordar los crímenes de la dictadura. E aí tem a questão, né? Como construir o lugar da memória e como... Cómo construir un lugar de memoria Como construir o lugar da memória y cómo recordar los crímenes de la dictadura. e como recordar os crimes da ditadura. Hay posiciones que son más... que opinan que el horror de la dictadura debe ser recordado con demostraciones más explícitas del horror que ocurrió ahí. Há algumas opiniões que dizem que o horror da ditadura deve ser recordado com o horror daquilo que aconteceu. Y otros dicen que lo que hay que hacer es un parque que imponga la idea de que finalmente, a pesar de la muerte de la dictadura, triunfó la vida. E há outros que acham que deve ser construído um parque com a ideia de que, apesar do fim da ditadura, das mortes que aconteceram aí, a vida se sobrepôs à ditadura, prevaleceu. Y es una discusión que no termina, que está presente en los grupos que se han hecho cargo de estos lugares y también en círculos académicos, así que mi intención era también... É uma discussão que não termina, que está nos círculos acadêmicos. Y mi intención era llevarlo al teatro. E a minha intenção era levá-lo ao teatro. E daí a opção, a estreia em 2002, você levou esse trabalho a espaços onde de fato funcionavam espaços reais de centros de tortura. A sua opção então era justamente fazer o contrário disso, levar essa criação a esses espaços reais. Sí, la obra se estrenó en un centro de tortura en Santiago y también se presentó en la Villa Grimaldi y en otros lugares y en otros centros de tortura también. Então a obra foi apresentada no centro de tortura de Santiago e também de Vila Grimaldi e de alguns outros centros de cultura de outros lugares. Entonces es interesante porque uno puede ver la obra que habla de cómo construir un centro de memoria. Então a obra é interessante porque a obra vai falar de como construir um centro de memória. Pero ocurre adentro de un centro de memoria.
Por lo tanto, uno puede comprender la obra, pero al mismo tiempo discutir el lugar en que la obra se representa. Então a pessoa que vai assistir, ela pode ver a obra, ela pode também ver esse lugar, se ambientar nesse lugar onde aconteceu, né, onde aconteceram as torturas. Mas e quando esse espetáculo viaja, por exemplo, igual está aqui em Belo Horizonte, a reação das pessoas, a reação do público, ela muda muito? Como é? Vocês encontram esses espaços também nessas viagens? Como que é? Sí, cuando viajamos tratamos de que nos consigan un lugar de memoria que tenga una significación histórica. Então, quando viajamos, a gente tenta que consiga um lugar que seja de memória e que tenha uma significação histórica. No siempre se logra, pero en este festival la producción hizo un esfuerzo muy importante por asignarnos un lugar histórico de la ciudad. Nem sempre se consegue, mas nesse festival a produção conseguiu um local importante para a história, para a memória da cidade. Así que estamos muy... ¿Cómo se llama exactamente el lugar? Se llama la ex facultad... É um auditório de uma universidade onde Sim. houve uma resistência estudantil em Belo Horizonte. Sim. Não lembro o nome. Y que ahora... Fafiche, no Fafiche, caso. sí. Y que ahora es la biblioteca de niños. Sim, sim. de- Hoje é uma Que agora é a Sim. biblioteca infantil. Sí. Entonces es muy interesante eso, porque podemos hacer la obra más o menos en las mismas condiciones que lo hacemos en Chile. Agora a gente pode fazer a obra em condições mais ou menos iguais àquelas que a gente fez lá no Chile. Y además el lugar queda al lado de un lugar que se está construyendo, que es un museo de la amnistía política o algo así, que é acá. E além disso, o lugar fica ao lado de um outro lugar onde está se construindo o Museu da Memória Política. Sí, acá. Aquí. Así que es muy interesante eso. É muito interessante isso. Pero más allá del lugar donde lo hacemos, Mas além do lugar onde fazemos, como hay muchos lugares de América Latina y del mundo que tienen historias de crímenes contra los derechos humanos. então, além disso, há muitos lugares na América Latina e no mundo que tem lugares marcados pelos crimes contra os direitos humanos. Por lo tanto, a pesar de que los lugares cambien y a veces vemos la obra en teatro, para la gente que lo va a ver es muy fácil conectarse. Então, apesar disso, né, ou no entanto, isso ajuda as pessoas que vão assistir a obra, né, facilita. Em relação a discurso, a segunda peça, inclusive Michelle Bachelet está no Brasil hoje, participando da Rio 20, Ah, bueno, no sabía. em outro contexto, acho que representante de algum órgão internacional. No caso de discurso, há também então uma... se pudesse falar um pouco da sua proposição aí, em trazer essa crítica, se eu posso ler assim, em relação à presidenta. Bueno, es muy simple y es algo que debe estar sintiendo mucha gente en Brasil en este momento, que es... É muito simples, é algo que as pessoas estão sentindo um pouco agora nesse momento no Brasil, supongo, suponho. que es muy fuerte É forte. la idea de tener por primera vez una presidenta jefa de Estado que es mujer y que además fue víctima directa de las violaciones a los derechos humanos. Então, ter como presidente uma mulher, primeira vez, né, que se tem como presidente uma mulher e que foi vítima de uma ditadura, ou seja, vítima de crimes contra os direitos humanos. Para mí eso fue una experiencia muy fuerte y yo sé que muchos acá en Brasil me entienden. Para mim, eu sei que foi muito forte, eu sei que é muito forte aqui no Brasil também. Y además, como tú escribías antes, es una presidenta que viene de la izquierda con mucho idealismo. Então, como você dizia antes, é uma presidenta que vem da esquerda com muito idealismo. Y además que ella cuando asume el poder administra el Estado, el Estado nacional y además administra una constitución y un modelo económico que se ha heredado de la dictadura. Então, ela assume o poder, ela assume um Estado, ela assume um governo, ela administra um governo e uma economia que está, um modelo de economia que está ao lado, que foi o mesmo utilizado pela ditadura. Obviamente lo trató de reformar, pero
A gente tentou, né, reformá-lo, pero hay injusticias que son inherentes al sistema. mas há injustiças que são inerentes ao sistema. Por lo tanto, era natural que hacia el final de su periodo presidencial se hubieran acumulado ciertas frustraciones o ciertas ansiedades con respecto a lo que ella hizo. Então, ao final, se acumulou uma certa frustração em respeito àquilo que ela fez. Por lo tanto, yo quería escribir una obra en la que ella, en la que yo expresara mis frustraciones. Então eu quis escrever uma obra onde eu pudesse expressar as minhas frustrações. Y quería también que ella se defendiera de los ataques a los que fue sometida. E queria também que ela se defendesse dos ataques aos quais ela foi submetida. Por lo tanto, la obra es una fantasía de lo que a mí me gustaría que yo hubiera dicho. Então, para mim, a obra é uma fantasia minha daquilo que eu esperava que ela falasse. Entonces, es una obra donde ella explica, pide perdón y también se defiende. Então é uma obra onde ela se explica, ela pede perdão e também se defende. Nós estamos aqui no Brasil nos primeiros dias da nossa Comissão da Verdade. O Chile teve uma Comissão da Verdade também? Sí. E mesmo assim, Sim. essas contradições são latentes. Sí, lo que pasa es que la Comisión de Verdad es muy buena para un país, pero también es potencialmente muy contradictoria. Então, o que acontece é que uma comissão da verdade é muito boa para um país, mas também ela traz contradições. Sí. En Chile hubo dos esfuerzos de Comisión de Verdad. Una es de la... Dos. Una que trató principalmente con las víctimas que murieron durante la dictadura. Então, teve duas partes a Comissão da Verdade no Chile. Uma que tratou das pessoas que realmente foram mortas pela ditadura. Y la segunda, principalmente con las personas que sufrieron violencia política y tortura. E a segunda com as pessoas que principalmente sofreram violência política e tortura. Lo más importante es ver la lista de todos los nombres y ver una descripción de cómo murieron o cómo fueron torturados. O mais importante é ver uma lista de todas as pessoas e ver a descrição de como foram torturadas ou morreram. A pesar de que la comisión se llama de verdad y reconciliación, Embora a comissão se chame de Verdade e Reconciliação, es una verdad a medias. é uma meia verdade. No se sabe quiénes cometieron los crímenes, Não se sabe quem cometeu os crimes, ni qué organizaciones ni quiénes ordenaron esos crímenes. nem quais organizações e quem ordenou o crime. Por lo tanto, hay muchas personas que pueden pensar que eso es la verdad y pueden pensar que eso justifica cerrar el tema. Então muitas pessoas podem realmente acreditar que isso é verdade e que isso pode encerrar o tema. Pero yo creo y mucha gente cree que el tema solo se resuelve no solo con una verdad a medias, sino que con una verdad de verdad y con justicia. Então a gente acredita, como eu acredito, como outras pessoas também acreditam, que o tema só pode ser resolvido não com meias verdades, mas com uma verdade inteira e com justiça. En Chile, menos del 10% de los casos de violaciones a los derechos humanos han sido procesados por sistema judicial y encontrado algún resultado. Então, no Chile, menos de 10% dos processos que envolveram os crimes contra os direitos humanos, eles foram para a justiça e tiveram um encaminhamento jurídico. Por lo tanto, la herida está abierta. Então, portanto, a ferida está aberta. Y después de todo el tiempo, de 20 años de democracia, volvió al poder la derecha. Y con la derecha, muchos de los funcionarios que trabajaron en la dictadura. Então, depois de 30 anos de democracia no Chile, a direita voltou ao poder e com a direita voltaram muitos funcionários que trabalharam no Estado durante a ditadura. Por lo tanto, eso para mucha gente que sufrió las violaciones de los derechos humanos es muy doloroso. Então, para as pessoas que sofreram violações dos direitos humanos, isso é muito doloroso. La herida sigue abierta y eso es lo que se expresa también en esta obra. Então a ferida continua aberta e isso é o que expressa também En esta obra, en esta nessa pieza. hora, agora.
Guillermo, retomando a cena, você tem preferência por espaços não teatrais a palcos? Prefere não teatrais a espaços frontal? Sí, la frontalidad del teatro tiene muchas limitaciones. A frontalidade do teatro tem muitas limitações. Así que últimamente he tratado de buscar espacios no teatrales para abrir lo que yo hago sobre el escenario. Sí. Então, desculpe, continue. Yo ahora busco espacios no teatrales para abrirme estéticamente a otras posibilidades Então, eu escénicas. tenho buscado espaços não teatrais para abrir para outras possibilidades cênicas. Y también para buscar la significación que tienen los lugares. E também para buscar as significações que tem os lugares. Por ejemplo, ya hablamos de ocupar espacios que fueron espacios de tortura, Por exemplo, já falamos de ocupar espaços que foram espaços de tortura. y antes también hice otra obra que también tenía una significación política y la hicimos en uno de los salones del Congreso Nacional de Santiago. Por exemplo, fizemos uma apresentação De otra obra de outra obra no Congresso Nacional em Santiago. Sí. Como se chamava? Se llamaba, no era una obra mía, se llamaba Los que van quedando en el camino, de una dramaturga que se llama Isidora Aguirre. Então não foi ele que escreveu, é de uma outra dramaturga, e se chamava Los que van quedando en el camino. Os que vão deixando o caminho. No caso, essa questão dos dois textos, né? Como que isso fica para o trabalho das atrizes? Assim, como que é seu trabalho como diretor em relação às atrizes, pelo fato delas trabalharem dois textos distintos? Tem alguma diferença? Se interfere? Bueno, yo creo que para ella es muy interesante, ¿eh? Eu acho que para elas é muito interessante, Porque ellas son estas tres mujeres jóvenes que discuten qué hacer con la Villa Grimaldi y después se convierten las tres en la presidenta Bachelet. elas são três mulheres jovens que discutem o que vão fazer com Vila Grimaldi e depois as três são a presidente Michelle Bachelet. Una de las formas en que yo quise expresar que ellas no son la presidenta, no están representando a la presidenta, sino que son una idea de la dramaturgia. É uma das formas que eu utilizei para fazer com que elas compreendessem que elas não são a presidente, mas elas são uma ideia dramatúrgica. Fue poner a tres actrices jóvenes y que las tres son una. Foi por três atrizes jovens e as três são uma. Entonces espero que de esa forma quede explícito que ellas no están tratando de parecer al personaje real, sino que son una idea abstracta de la dramaturgia. Então eu faço questão de que se entenda de que elas não estão representando o personagem real, mas elas são uma ideia abstrata. Sin embargo, cuando hacen la segunda obra, a pesar de que son mujeres 30 años menor que la expresidenta, Na segunda obra, né, quando eu estou lidando com mulheres 30 anos mais jovens, tienen que hacerlo con el peso dramático de una mujer mayor. então tem que fazer com o peso dramático de uma mulher mais velha. Y creo que eso para ellas es más fácil lograrlo porque antes han representado la otra obra que tiene un peso histórico muy fuerte y doloroso también. Então acho que para elas é mais fácil porque elas fizeram a peça anterior e aquela peça anterior tem um peso histórico mais forte. Guillermo, quando você escreve, você já desenha como diretor a cena ou não? Eu queria entender as duas funções, o dramaturgo e o diretor depois. Cuando yo empiezo a trabajar, parto de ideas dramáticas solamente. Quando eu começo a trabalhar, eu parto da ideia dramática apenas. Primero pienso en una idea política o estética y después construyo la dramaturgia, o la situación dramática y la dramaturgia. Então primeiro eu penso na ideia política e estética e só então depois eu penso na dramaturgia. Mientras escribo la obra van surgiendo algunas ideas escénicas. Embora enquanto eu vou escrevendo a obra vão surgindo algumas ideias cênicas. Por lo tanto soy primero dramaturgo y después director. Portanto, eu sou antes dramaturgo e depois que eu sou diretor.
A sua visão, percepção sobre arte e política, esse fio tênue entre uma cartilha ideológica e o rigor estético, a questão estética propriamente. Para mí, trato de que hacer un teatro de ideas y que las ideas tengan un rigor intelectual. Bom, então, para mim, eu tento fazer um teatro de ideias e que as ideias tenham um rigor intelectual. Por lo tanto, cuando hago la puesta en escena, me gusta que a pesar de que haya recursos estéticos y de actuación evidentes, también hay una simpleza. Então, eu trato de que quando haja a atuação, haja um rigor estético e uma simplicidade. Esa simplicidad tiene que ser precisa y perfecta, pero también tiene que ser hecha de tal forma que sean las ideas las que estén en un primer plano. Então ela tem que ser precisa e perfeita, de modo que essas ideias elas sejam aquelas que estão no primeiro plano. E o papel do espectador? Você tem um olhar exigente também em relação à pessoa que vai assistir ao espetáculo? Ela também tem que se posicionar? Como é isso? Sí, esta obra de teatro es una experiencia bastante intelectual. Essa obra de teatro é uma experiência bastante intelectual. No porque sea compleja de entender, sino porque se necesita que el público se acerque a ella intelectualmente. Não porque ela seja complexa de entender, né, tem alguma complexidade, mas porque é preciso que o público se mova intelectualmente. Además, las personas que van a ver una obra acerca de política y, por ejemplo, centros de tortura, hay gente que ya llega con una predisposición política a verla. Além disso, as pessoas que vão assistir a uma peça política, né, que fala de ditadura, as pessoas já vão com um prévio conhecimento dessas questões. Por lo tanto, esta obra funciona también como la construcción de un espacio comunitario en donde las personas que piensan parecido se juntan a tener una experiencia intelectual y emocional. Além disso, ela tem um caráter comunitário, que as pessoas se juntem para, enfim, se juntem discutindo essa ideia. Y además la obra, entre otras cosas, a pesar de todo lo que he dicho, trabaja también con humor. Então a obra também, apesar de tudo isso que eu disse, a obra também trabalha com humor. Aunque cueste creerlo. Aunque cueste creerlo. Sim, embora seja necessário crer, né? Acreditar. Sí, pero eso también me gusta pensar de que el teatro político que yo hago construye comunidad. Eu gosto de pensar que o teatro político que ele constrói comunidade y valida la creación de grupos para las personas que piensan parecido. E valida a construção de um grupo para as pessoas que pensam parecido. Guillermo, para encerrar, por que a sua opção pela arte do teatro? Justamente por esse potencial gregário que ela tem? Sí, por el potencial gregario, como decía antes, por construir comunidades. Sim, pelo potencial gregário, como dizia antes, por construir comunidades. Pero también porque, como yo pienso en política, es muy natural para mí pensar en política. E também porque é muito natural para mim pensar em política. Pienso que el escenario piensa de una forma especial, que ningún otro arte piensa de esa forma. Então eu penso que nesse cenário, eu acho que pensar o cenário é uma forma especial de pensar, porque nenhuma outra arte pensa dessa forma. Cuando yo escribo una obra, la dirijo con mis ideas y la pongo sobre el escenario, pienso... Então, quando eu penso uma obra e eu a dirijo, eu penso no cenário. Descubro cosas que yo no sabía que pensaba. Então, eu coloco as minhas ideias e eu descubro coisas coisas que eu não pensava antes. Y las pienso de una forma lúcida, nueva y especial. Então, penso de uma forma lúcida, né?
nueva y nova e especial. espero, por lo menos para mí es nueva. Sim, espero, pelo menos para mim é novo. Y además esto, cuando el teatro funciona, es colectivo. E além disso, quando o teatro funciona, ele é coletivo. Por lo tanto, eso es lo que me sigue moviendo, acercándose al teatro, la forma única y especial que tiene de pensarse a sí mismo sobre el escenario. Então é por isso que isso continua me motivando, que é uma forma de pensar sobre si mesmo. Legal. Quero agradecer muito a presença do Guilherme com a gente. Agradecer também o Mário Moraes, que é o tradutor aqui nosso do FIT. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até agora. Amanhã tem mais 2 entrevistas para vocês aí, então tô te esperando aí.